preciso explicar para você o que é uma birra, seja em que idade for. Mas quero primeiro esclarecer que quando uma criança de 12 anos resolve ficar sem falar com você, é tão birra quanto a de 3 que se joga no chão. O que a maioria de nós, no entanto, desconhece é que tanto na criança de 3 quanto na de 12 podem existir dois tipos de birra. Birra tipo 1 é intencional e tem endereço certo, o pai, ou a mãe, ou o professor. E o propósito é razoavelmente pensado, conseguir algo que foi negado ou que poderia ser negado. E muitos adultos, não suportando essa pressão psicológica e às vezes social, e saiba, eles são bons nisso, conseguem jogar todo o restaurante contra você, acabam cedendo. Ao cederem, se mantêm reféns do pequeno tirano. E suas vidas se transformam num verdadeiro estresse e pavor. Porque após certo treino, e insisto, eles são bons nisso, a frequência das birras aumenta e a ansiedade do adulto aumenta em igual proporção. Porque já não consegue mais prever quando que irá acontecer o próximo ataque e, em alguns casos, eu já tive notícias, preferem começar a restringir suas saídas e convívio social. O que fazer diante da birra tipo 1? Entender que a criança está jogando e decidir se você vai querer entrar nesse jogo sem saber onde vai parar ou simplesmente ignorar. E aí entra a máxima: sem plateia não achou. Sem plateia não achou. Vamos falar agora da birra do tipo 2. Esse tipo de birra, por mais estranho que possa parecer, pega todo mundo de surpresa, inclusive a criança. Acredite, simplesmente a criança é tomada por um turbilhão de emoções e fica confusa, e por isso reage confusamente. O sistema límbico, em sinal de alerta a algum ou alguns estímulos do ambiente, fica encharcado de hormônios secretados como resposta. O neocórtex não tem espaço e não é convidado para entendimentos e análises. E aí as reações físicas ficam incontroláveis. Ocorre um imenso desconforto e mal-estar generalizado que a criança não contém e simplesmente expressa como pode. Chora, grita, se mais velha, bate porta, quebra objetos, chuta. É reação fisiológica. E como lidar com essa birra que podemos chamar de sequestro da amígdala? Com crianças pequenas, a tática de distrair para outro estímulo já acalma, mostrando um bichinho de brinquedo ou algo colorido em movimento. Ficar na altura da criança, falar olhando no olho também acalma muito. Com crianças maiores, pode-se declarar abertamente: sei que você está zangado com isso, em tom firme e afetivo ao mesmo tempo, e sei que não está se sentindo confortável com isso. Vamos sentar juntos e encontrar uma solução para tudo isso. E a tendência é a retomada de si, olho no olho. Em situações em que exista risco de se machucar ou machucar alguém, precisa se conter com firmeza. Jamais bater ou agredir com palavras ou ameaças. Análises e considerações precisam sim ser feitas depois que a criança acalmou, se retomou. As análises e entendimentos feitos no momento da ira, da birra, nem são ouvidas. No entanto, por meio de uma abordagem do coaching informal com base no método Kid Coaching, ajudam incrivelmente no exercício de integração do cérebro que pensa com o cérebro que sente. Isso acalma e aumenta a condição da criança poder controlar-se melhor em outros momentos desse mesmo tipo. Crianças que aumentam sua integração entre a emoção e a razão, quando estimuladas a realizar o entendimento dos seus sentimentos em situações que normalmente as tirariam do sério, passam a dizer para si mesmas coisas do tipo: eu sei que eu estou muito zangada e sei que existe algum jeito de resolver isso. Elas, depois de um certo tempo, isso começa a se transformar numa rotina para elas, porque elas começam a compreender suas emoções. E isso é uma forma que deixa elas bem, porque os danos desse encharcamento de hormônios são bem grandes. Eles disparam uma série de reações em cadeia no corpo.
além do risco de se machucarem fisicamente, correm o risco de sedimentarem o hábito de manterem reações intempestivas daí para frente em suas vidas. Diante de estímulos difíceis e até mesmo de menor intensidade, ficam como um fio desencapado, que a qualquer estímulo derrama uma grande quantidade de hormônios que se expressam em emoções conturbadas e intensas, sejam de tristeza e choram com dor e sofrimento genuíno, não é história não, diante de acontecimentos tidos pela maioria como triviais, ou se transformam naqueles galinhos de briga de plantão, bastando um senão para partir para socos e pontapés e sentem-se ao mesmo tempo, veja só, a criança se sente ao mesmo tempo com razão e ao mesmo tempo se sentem confusos. O adulto sensível que conhece a criança com quem ele convive precisará distinguir entre uma birra e outra, a intencional ou aquela que é surpreendente, a surpresa, e intervir apropriadamente com cada uma delas. Alguma vez você já assistiu a cena em que a criança está tocando terror e o adulto se agacha no meio do shopping e sem qualquer assertividade diz uma coisa do tipo assim: filhinho, levanta daí, como foi que a mamãe ensinou? Isso não dá em nada, isso não resulta em nada. E age assim por não compreender os tipos de birra e suas características. E por não conseguir fazer essa distinção e agir da forma que resulta em mudança de comportamento.